Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje conversando com o Sheikh Jihad, ele que é representante, líder aí da comunidade muçulmana brasileira. É isso, Sheikh? Sim, é isso. Muito obrigado. É um prazer fazer parte desse episódio, desse vídeo e poder falar um pouquinho de uma comunidade muito importante, não só para o país, mas também para a cidade de São Bernardo do Campo. Sem dúvida. Vamos começar por aí então, né? Vamos começar pela cidade de São Bernardo do Campo, pelo tamanho dessa representatividade hoje no município. Perfeito. A comunidade islâmica no ABC, o centro dela, a mesquita principal, ela fica em São Bernardo do Campo, que reúne e congrega toda a comunidade do ABC. Ela fica em São Bernardo, no Jardim das Américas. Tem uma mesquita grande que também é um ponto turístico da cidade. E ela está aberta à visitação. E a comunidade em São Bernardo é mais ou menos, deve ser de 10 mil pessoas aproximadamente. Também temos uma atuação muito grande. Talvez a importância da comunidade em São Bernardo não seja só pelo número de muçulmanos, mas pela atuação, pela importância da comunidade na vida econômica, na vida social da cidade de São Bernardo. E no Brasil nós temos 1,5 milhão de muçulmanos, mas São Bernardo ela tem um destaque maior, porque muitas instituições islâmicas estão estabelecidas em São Bernardo do Campo, instituições que são representativas. E também tem vários eventos internacionais que acontecem em São Bernardo do Campo, eventos internacionais islâmicos. Agora, Sheikh, por que São Bernardo do Campo? É uma obra do acaso ou tem alguma referência, algum motivo? Na realidade, nós acreditamos tudo em destino, porém as coisas vão acontecendo por motivos. Então, quando a gente faz uma retrospectiva histórica, você vai ver que a imigração árabe islâmica, ela veio a partir da visita de Dom Pedro II aos países árabes em 1871, convidando as pessoas, os árabes, para virem para o Brasil e trabalharem no comércio, ligarem as diferentes regiões do Brasil, porque eles são viajantes, são mascates, então eles gostam de viajar. E é o que deu unidade ao Brasil, as diferentes fazendas, regiões que o Brasil tinha. Então, os árabes vinham para o Brasil, levavam produtos para as fazendas e traziam os produtos das fazendas para as grandes cidades. Então, eles começaram a vir, e naquela época não havia essa facilidade de avião, eles vinham de navio, e os navios atracavam em Santos. E as pessoas iam para São Paulo. Um parente chamava o outro, um parente acolhia quem vinha, e a comunidade foi aumentando. E como os primeiros árabes trabalhavam como mascates seria assim, levar colcha, cobertor, lençol para as fazendas. Então eles carregavam e iam para as fazendas. Quanto mais distante, mais difícil de voltar à noite. Então acabavam pernoitando naquela região para trabalhar no outro dia e aos finais de semana voltavam para São Paulo. Essas fazendas, elas se situavam aqui no ABC. Então, eles moravam em São Paulo, vinham para o ABC e aqui eles começaram a se estabelecer. Pouco a pouco, começaram a comprar estabelecimentos, faziam pé de meia, compravam uma loja, compravam outra loja e assim começavam a se juntar, e os árabes gostam de viver em comunidade. Assim como os italianos também, os japoneses, e começaram um a ajudar o outro, e São Bernardo se tornou meio caminho do Porto para São Paulo. Então tinha uma comunidade em São Paulo e agora tinha uma comunidade
em São Bernardo do Campo, e assim começou a comunidade em São Bernardo começou a crescer e uma parte começou a ir para Santo André. Porém, a maior parte da comunidade se estabeleceu em São Bernardo do Campo e as pessoas não mais iam para São Paulo quando chegavam no Porto de Santos, ficavam em São Bernardo mesmo. O senhor mora em São Bernardo do Campo, está no município há quanto tempo? Eu vim para o Brasil em 1973. Meu pai veio antes da gente e depois eu e meus irmãos viemos em 73 para o Brasil. Viemos direto para São Bernardo. Fizemos esse mesmo trajeto. Nos estabelecemos. Meu pai já trabalhava aqui em São Bernardo do Campo como mascate. Viemos, comecei a estudar e depois, aos 16 anos, eu fui estudar na Arábia Saudita. Minha família permaneceu aqui e, assim como nós tínhamos muitos parentes aqui, então fomos acolhidos e nos estabelecemos. Depois meu pai comprou a mesma coisa, comprou uma loja e se estabeleceu. E assim, a história de muitos muçulmanos imigrantes árabes. O senhor falou sobre essa importância econômica para a cidade, né, e para a região, e da presença, seja econômica, né, a contribuição econômica, aí pela forma com que a comunidade muçulmana movimenta, né, boa parte do comércio de São Bernardo, mas de que forma, né, hoje, qual a maior parte da presença aí no comércio da cidade? A comunidade islâmica, ela começou a trabalhar como mascate, e depois começaram a ver que havia muita indústria de móveis. Então começaram a comprar dos italianos, dos proprietários, lojas na Jurubatuba, naquela região central, também loja de roupa, e começaram a se especializar em imóveis. Certamente que a pessoa começa a crescer, e aí quando você percebe que há uma procura aos móveis, os árabes começaram, né, os muçulmanos começaram a procurar aquelas lojas na Jurubatuba, que eram um grande centro, e inclusive muitos muçulmanos compraram as fábricas ali, como Santa Terezinha e outras fábricas de móveis ali. Então começaram antes eram os italianos, agora passaram a ser uma grande parte da indústria moveleira, começou a ser dos árabes. E também na Marechal Deodoro, naquela região central. E começaram a investir também em propriedades, comprar terras, a questão imobiliária. E hoje você vê que a comunidade está bem estabelecida, convive com todas as comunidades com harmonia, com tranquilidade. Importante a gente sair desse local regional e ir para um tema mais macro, porque quando a gente fala sobre a comunidade islâmica, muçulmana, não tem como a gente não falar sobre as questões geopolíticas que acabam interferindo diretamente, acredito que no dia a dia dessa comunidade, né? Todo o noticiário as pessoas acompanham, né? Não só da região do ABC, mas do Brasil, do mundo acompanham o que acontece, se não entendem muito bem o motivo, né? A raiz desses conflitos, entendem o tamanho que tudo isso ganha, principalmente nos dias atuais, né? E aí eu pergunto, essa comunidade hoje é muito alvo de reações negativas, realmente, né, como a gente pode dizer, de ataques, não só aqui na região do ABC, mas aí falando a comunidade como um todo? Isso acontece, não tem como não acontecer. O ser humano, ele é inimigo daquilo que ele desconhece. Então, quando vem algo, um costume, uma religião, algo que é diferente, as pessoas, o ser humano, por natureza, tende a repelir, até ele conhecer. Quando ele conhece, ele começa a entender. Quando entende, começa a conviver bem. E acontece atos de intolerância às vezes, ou preconceito, islamofobia, antissemitismo, acaba acontecendo. Porém, no Brasil, e isso é importante dizer,
acontece menos do que fora do Brasil. Ainda no Brasil, o povo é amigável, o povo quer conhecer. O preconceito no Brasil quanto à religião islâmica é por falta de conhecimento. Não é uma questão proposital, não é secular. Pelo contrário, os muçulmanos estão aqui no Brasil, assim como qualquer outro grupo está aqui. A maior parte da formação da sociedade brasileira são de imigrantes. Então não há por que ter discriminação, mas acaba acontecendo. E aí é dever nosso nos fazermos conhecer, explicarmos sobre a nossa cultura, sobre a nossa religião, abrirmos os nossos templos para que as pessoas possam nos conhecer. Infelizmente, a intolerância, e ela vem por algumas questões. Uma parte da mídia que mostra a religião islâmica e os muçulmanos de uma forma muito negativa, sendo que a história islâmica, a história dos muçulmanos, a história da contribuição dos muçulmanos para a ciência, para o Ocidente, para o mundo, para a humanidade é muito grande. O algoritmo, aliás, o algoritmo não é uma palavra, não é um sistema, não é o nome é o nome de uma pessoa, né? Al-Khwarizmi, que foi um matemático muçulmano que inventou essa questão do algoritmo. São várias, Avicena, que é o pai da medicina. Então, as pessoas acabam cometendo esses preconceitos, inclusive contra judeus, inclusive contra outras religiões que são estranhas ou são novas aqui no Brasil ou pouco conhecidas. E nós temos o trabalho de conscientizar as pessoas, como estamos fazendo agora nesse programa, nesse vídeo, de mostrar para as pessoas, falar, nos abrirmos para que as pessoas possam nos conhecer, as perguntas que você está fazendo. Então, isso faz com que a gente chegue a um grupo de pessoas, a sociedade brasileira, de uma outra forma, muito mais leve, muito mais aberta. Nós, como muçulmanos, vemos que temos obstáculos, nós somos importantes, nós fazemos parte da... Sabia que os muçulmanos chegaram aqui no Brasil, os primeiros muçulmanos, junto com Pedro Álvares Cabral, nas naus de Pedro Álvares Cabral? Dom Pedro II falava a língua árabe perfeitamente, inclusive ele começou a traduzir alguns livros do árabe para o português. Quando ele foi visitar os países árabes, ele falava o árabe. Então, tudo isso é importante para a história. A maior revolta de escravos que aconteceu no Brasil é uma revolta de escravos muçulmanos que aconteceu na Bahia em janeiro de 1835. E tudo isso faz parte da história, da formação da sociedade brasileira. Nós somos parte da formação, nós ajudamos a construir o Brasil junto com outras religiões, junto com outras etnias, junto com outras nacionalidades, junto com outros imigrantes. Então não cabe preconceito, cabe o quê? Nós entendermos, conhecermos o outro para podermos conviver, para podermos crescer. Mariana, sabe onde é que acaba o preconceito? Imagine uma pessoa preconceituosa e você oferece para ela um contrato, um emprego milionário. Ela deixa esse contrato por preconceito ou ela aceita? É só a pessoa ter oportunidade de crescer que acaba o preconceito. Quando se faz conhecer, quando a pessoa está aberta, não existe mais espaço para preconceito, para ódio, mas as pessoas começam a ver que existem oportunidades muito maiores se nós nos ajudarmos, se nós nos apoiarmos, se nós aproveitarmos as oportunidades que nós temos. Como o senhor falou, ainda tem muito desconhecimento
né, tanto da cultura quanto da religião, né? E o que é feito, né, o que vem sendo feito? O senhor acredita que é muito mais falta de interesse dos brasileiros, enfim, da população em conhecer um pouco mais sobre a religião, sobre a cultura, ou realmente se é que eu posso usar assim, os muçulmanos são um grupo que é um pouco mais fechado, talvez até por medo, muitas vezes, né, dessas situações de intolerância, né, situações de antissemitismo, então acabam muito mais se fechando na própria cultura, entre os próprios pares, e dando muito menos chance até para que o resto da comunidade possa, de fato, acessar e perguntar, e querer entender, e dessa forma aceitar, né? Perfeito, você colocou muito bem. As duas questões são importantes e elas existem. Uma que é a falta de informação para a população não muçulmana, de conhecer o outro. Então ela acha que é fechada, que é distante, porque também a população, as pessoas são bombardeadas por informações falsas também. Porque alguns jornalistas também não conhecem e acabam replicando o que ouvem de outros e assim. Sim. Hoje as redes sociais fala-se muito, passa-se muitas informações incorretas sobre a religião islâmica. E por outro lado, também os muçulmanos, por muito tempo, por sofrerem ataques, acabavam se fechando, achando que eles não teriam Sim. condições e eram hostilizados, e aí se fechavam em grupos e não se abriam. E para você se fazer conhecer, é preciso se abrir. Então, agora está havendo as duas questões. Uma aceitação da população em conhecer a religião, conhecer os muçulmanos e os muçulmanos se abrirem. E por isso que a mesquita hoje, em São Bernardo do Campo, ela está aberta à visitação e é um dos pontos turísticos da cidade de São Bernardo. Recebemos grupos, escolas, a mesquita está aberta, tem visitação guiada, né? E isso é para todo mundo, muçulmano e não muçulmano. Dessa forma, tem livros hoje em português, você tem canais, tem vários perfis nas redes sociais também que falam sobre a religião, esclarecem muitas questões para que as pessoas possam realmente tirar dúvidas, mas da fonte, e não ficarem com informações erradas. A proximidade, por exemplo, com o poder público, a prefeitura, com a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, essa proximidade dos vereadores, do legislativo estar próximo da mesquita, estar próximo dessas comunidades, também ajuda a esclarecer, a desmitificar muito sobre a população de São Bernardo. São Bernardo é feito por quem? O ABC é feito por quem? O Brasil é feito por quem? Por pessoas de diferentes religiões, diferentes origens, diferentes cores, diferentes pensamentos e opções, né? Agora, falando em mitos, né, aproveitando que o senhor usou a palavra aí, desmistificar, qual é a principal dúvida que o senhor geralmente ouve, ou a maior curiosidade, né? Qual é o senhor me fala, não, quando me perguntam, quando querem saber sobre a minha religião, sobre a minha cultura, o que eu mais ouço, a pergunta que eu mais ouço, qual é? Vocês acreditam em Jesus? E para nós, Jesus é parte fundamental da nossa crença. O Messias, nós acreditamos que Jesus, o Messias, é o verbo de Deus que nasceu de forma milagrosa de mãe virgem, da Virgem Maria, que foi a mulher mais completa que existiu sobre a face da terra. E aí, quanto mais você dá informações, mais as pessoas parece que elas tomam um susto. Por quê? Porque elas imaginavam totalmente o contrário, que nós nunca acreditaríamos em Jesus, muito menos em Maria, muito menos que Jesus seja o Messias. E nós acreditamos que ele vai retornar, que ele está vivo e vai retornar nos últimos dias para reinar com justiça e paz. Então, essas informações para nós são básicas, mas para as pessoas que não são muçulmanas são
diferentes, são inusitadas. Outra pergunta é quando eu falo, nós cremos em Deus, não é o mesmo Deus que os cristãos, por exemplo. Não é o mesmo que Deus, mas o Deus de vocês não é Allah? E aí vem uma outra questão. Sim, Allah é a referência do Criador na língua árabe. Assim como Deus é em português, God é em inglês, Allah é em árabe. Os cristãos árabes chamam Deus de Allah. Na Bíblia, em árabe, está escrito Allah, não está escrito Deus. Então, as pessoas ficam estranhando, tipo, que coisa curiosa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, são questões básicas, mas as pessoas não têm acesso. E é esse o nosso papel, é levar para as pessoas e mostrar que o que nos une é muito maior do que as nossas divergências. E isso porque nós muçulmanos somos monoteístas, os judeus são monoteístas, os cristãos são monoteístas. A base é uma só. Sim. Sheikh, quem quiser saber um pouco mais, entrar em contato, né, com essa comunidade em São Bernardo do Campo, como pode fazer, além do que o senhor já disse, de ir até o templo? Pode entrar em contato, pode seguir as minhas redes sociais. Eu falo bastante diariamente, faço postagens sobre a cultura islâmica, sobre os muçulmanos. Também pode visitar a mesquita, entrar em contato com a mesquita. Eu vou deixar o e-mail da mesquita para que as pessoas possam agendar, fazer uma visita guiada ali. E se eu estiver disponível, terei todo o prazer em receber qualquer pessoa. E, aliás, você já está convidada. Muito obrigada. E todos os vereadores da Câmara, todos os funcionários, toda a população está convidada a nos visitar. Sheikh, para a gente finalizar, qual é a sua esperança ou o que o senhor acredita? O senhor acredita, quando se fala em tolerância, em cessar essa intolerância que a gente vê não só no Brasil, em outros países também, para com o povo muçulmano? As pessoas têm duas opções: fechar os olhos ou abrir os olhos, fechar a mente ou abrir a mente. O diferente, ele precisa ser conhecido. Então, o que eu aconselho é que você tem todo o direito de discordar de mim e eu tenho todo o direito de discordar de você. Só que não é direito teu me desrespeitar e nem meu direito te desrespeitar. Podemos concordar, podemos discordar, mas temos que nos respeitar. E quando um não muçulmano, né, vê uma muçulmana, por exemplo, de véu, é uma oportunidade de ele perguntar sobre a religião dela. Se tiver uma dúvida, do que hostilizar. Ver um muçulmano não significa que ele seja teu inimigo. Significa que ele tem uma crença diferente da tua. Mas que vocês podem trabalhar juntos, que vocês podem se apoiar, podem ter oportunidades juntos, podem fazer muitas coisas e ajudar um ao outro, ajudar essa sociedade, ajudar a nossa pátria a crescer cada vez mais. A questão do véu que o senhor tocou ainda acredito que uma das principais barreiras, pelo menos visuais, né, da maior parte das pessoas para acessar ou para ter algum tipo de empatia para com essa cultura. Perfeito, porque ele é estranho. Não é estranho ao cristianismo, é estranho aos cristãos hoje, porque as mulheres cristãs, quando entravam na igreja para casar, entravam de véu e grinalda. E o véu sempre existiu. Alguém imagina a Virgem Maria sem o véu? As mulheres judias também usam o véu delas, elas têm que se cobrir. Então, essa é uma prática que as muçulmanas ainda, ou pelo menos a maior parte, ainda continua utilizando. Então, não é uma forma de afastar, mas é uma forma de aproximar. E como é que eu mostro a minha cultura? Respeitando. Não necessariamente que eu concorde, mas eu respeito. E eu mostro que eu conheço dessa cultura. A minha mente, ela consegue absorver o outro
aos costumes alheios, mesmo eu não concordando com eles. Isso demonstra a cultura de um povo, a elevação consciente de uma população. Perfeito. Sheikh, gostaria de agradecer demais sua presença no podcast de hoje, todos esses esclarecimentos, bate-papo, e fica aí o contato para que as pessoas também possam se aproximar mais. É um prazer, Deus abençoe a todos e estamos abertos. O que precisar, aliás, quem quiser entrar em contato e fazer pergunta, pode fazer a pergunta que quiser, não tem tabu. Se a gente souber, a gente responde, se não, a gente busca e pesquisa e responde. Muito obrigada, Sheikh, mais uma vez. Muito obrigado a vocês. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.